Olá, queridos paroquianos, o meu nome é Marcelo, eu sou membro da Escola Paroquial de Teologia para Leigos da Paróquia do Divino Espírito Santo e também da Paróquia Cristo Bom Pastor. E também sou ministro e coordenador do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão da Paróquia do Divino Espírito Santo. E através deste vídeo de hoje, gostaria de dar continuidade à nossa formação sobre as Sagradas Escrituras, conforme nos foi proposto neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês das Sagradas Escrituras. Eu começo aqui falando com vocês sobre os livros sapienciais. Vou trazer um pouquinho para vocês aqui da introdução, o que são livros sapienciais, e vou falar um pouquinho também sobre o livro de Jó, o livro dos Salmos e Provérbios. Então, o que significa livros sapienciais? Qual o significado do termo sapienciais? Sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento. São eles Jó, Provérbios, Eclesiastes, ou também conhecido como Coelete, Sabedoria e Eclesiástico, também conhecido como Ben-Sira. E a esses 5 livros são acrescentados mais 2 livros poéticos, o livro dos Salmos e o Cântico dos Cânticos, sendo que o livro da Sabedoria e Eclesiástico são chamados de livros deuterocanônicos. O que são livros deuterocanônicos? São livros que estão ausentes da Bíblia protestante, ou seja, esses livros só fazem parte da nossa Bíblia católica. E o termo sabedoria tem uma vasta gama de significados. Ele pode ser descrito como aplicação da mente humana à aquisição de conhecimentos a partir da experiência humana, pode ser a habilidade no exercício de uma atividade profissional ou para fugir de situações de perigo, pode ser a prudência na linguagem, no comportamento, no discernimento em ajuizar aquilo que é bom ou mal, na capacidade de detectar as formas de sedução e de engano, ou também nós podemos associar sabedoria com a tecnologia, a ciência, a cultura. Então existe um grande ícone, uma gama muito grande de definições para o termo sabedoria. Mas em Israel, a sabedoria ela não é a cultura conseguida graças à acumulação de conhecimentos, mas sim o bom senso e o discernimento das situações. Então são conhecimentos adquiridos através da meditação e reflexão sobre a experiência concreta de vida. Trata-se de algo que se aprende na prática e que leva à arte de viver bem. Então, portanto, meus queridos irmãos, a verdadeira sabedoria, ela nasce da experiência concreta de vida com Deus. É o conhecimento que nos ajuda a compreender e a encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelo homem comum. Mas vejam bem, pelo homem comum comprometido com o projeto de Deus. E os livros sapienciais, eles mostram que a experiência comum do povo também é lugar de manifestação de Deus e da revelação
do seu projeto. É Deus que fala através da experiência do povo. Então, estes livros, portanto, trazem um convite para também hoje darmos atenção à nossa vida cotidiana, a fim de aprendermos a articular nossa experiência de vida, da vida e da história. Então, a verdadeira sabedoria é esta: é o homem comum, comprometido com o projeto de Deus, encontrar uma saída para as diversas situações. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o livro de Jó. O livro de Jó, assim como o conjunto dos livros sapienciais, ele tem características próprias, como por exemplo, qual é o sentido da vida? Por que a vida é tão frágil e passageira? A riqueza é um valor? Onde está a felicidade? E tantas outras perguntas que costumamos fazer quando estamos na segunda metade da vida, né? Para nós aí que somos um pouco mais vividos, de repente pode passar pela nossa cabeça essas perguntas. Então, a humanidade sempre se interrogou acerca do sentido da vida, né? Porque a própria vida nos leva, cedo ou tarde, a estes questionamentos. Então, o personagem Jó, ele não é uma pessoa concreta, né? O personagem Jó é um personagem fictício. Isso quer dizer que não existiu uma pessoa com esse nome e que enfrentou a situação descrita no livro. Isso, às vezes, de fato, pode nos deixar um pouco confuso. Mas, quando lemos o livro como um todo, nós podemos perceber que toda a humanidade e cada pessoa podem nele se espelhar. Mas, para compreendermos melhor a mensagem que este livro nos traz, é preciso entendermos sobre a época e o contexto em que foi escrito. O livro provavelmente foi redigido em sua maior parte durante o exílio, lá no século IV a.C. E assim como Jó, o povo de Judá tinha perdido tudo. Tinha perdido família, propriedades, instituições e a própria liberdade. Então esse povo estava vivendo uma nova forma de conceber Deus, o homem e as relações entre ambos. Então entra aí uma pergunta crucial: é possível ter uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer interesse? Então o autor desse drama apaixonante, que é o livro de Jó, discute a questão mais profunda da religião, a natureza da relação entre o homem e Deus. E o povo de Israel concebia a relação com Deus através do dogma da retribuição. Deus retribui o bem com o bem, o mal com o mal. Ao justo, Deus concede saúde, prosperidade, felicidade. Ao injusto, ele castiga com desgraças e sofrimentos. Então, essa era a concepção daquele povo naquela época. E tal concepção arrisca produzir uma religião de comércio, onde o homem pensa assegurar a própria vida e até ditar
normas para o próprio Deus. Então, contra isso, o autor do livro de Jó mostra que a religião verdadeira é mistério de fé e graça. O homem se entrega livre e gratuitamente a Deus. E Deus, que é mistério insondável, volta-se para o homem gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma comunhão que o leva para a vida. Então, meus queridos irmãos, o livro de Jó é um convite para nos libertar da prisão das ideias feitas e continuamente repetidas, a fim de entrar na trama da vida e na história, onde Deus se manifesta ao pobre e se dispõe a caminhar com ele para construir um mundo novo. Então, tal solidariedade de Deus se transforma em desafio. Estamos dispostos a abandonar nossas tradições teológicas para nos solidarizar com o pobre e fazer com ele a experiência de Deus? Então fica aqui para nós esse desafio, essa pergunta para meditarmos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Salmos. O nome atual do livro dos Salmos, ou simplesmente Salmos, ele está diretamente ligado à mais antiga expressão utilizada para esta coleção de poemas ou cânticos religiosos. A palavra salmo quer dizer oração cantada e acompanhada com instrumentos. Então, assim, na oração e no canto de Israel, podemos ver como a história, a profecia, a sabedoria e a lei penetram a vida do povo e a transformam em oração viva, marcada por todo tipo de situação, por todo tipo de situações pessoais e coletivas. E nós temos nos Salmos um modelo de como a fé penetra a vida e um exemplo como todas as situações podem tornar-se oração. Os Salmos são também poesia, que é a forma mais apropriada para expressar os sentimentos diante da realidade da vida. Esta é permeada pelo mistério de Deus, o aliado que se compromete com o homem para ele construir a história. É Deus participando da luta pela vida e liberdade. A tradição hebraica e cristã sempre atribuiu uma grande importância a Davi, como estando na origem dos Salmos. Isso representa muito bem a importância que o rei Davi teve na construção das instituições em que Israel se via espalhada, principalmente no culto do Templo de Jerusalém. E é ao culto que está certamente ligada a composição da maior parte dos salmos. No entanto, estes poemas religiosos foram compostos ao longo de muitos séculos e alguns deles poderão ter sido compostos não muito antes do tempo do Novo Testamento. Mas sabe-se que a maioria seja anterior ao exílio e alguns deles possam mesmo ser do tempo de Davi. Alguns podem ser até mais antigos. Então daí nós vemos que a composição
de toda a estrutura bíblica não foi composta somente em um tempo, mas os livros da Bíblia foram compostos ao longo de muitos séculos. E para os hebreus, os salmos não tinham tanta importância como os livros atribuídos a Moisés. Do judaísmo ao cristianismo, a vivência religiosa de grande parte da humanidade teve seu alimento e sua expressão mais natural no texto dos salmos. Então, cantar um salmo hoje é um ato de comunhão religiosa e humana que atravessa milênios de experiência. E o livro dos Salmos, ele engloba na atual Bíblia hebraica um conjunto de 150 cânticos, de que o Salmo 1 e 2 constituem a abertura e o Salmo 150 representa o encerramento. E dentre estes 150 cânticos, nós podemos destacar alguns gêneros literários que diferem nos salmos. Nós temos os salmos de louvor, que são hinos de louvor utilizados com frequência na liturgia das festas. Nós temos os cânticos da realeza de Javé, que celebram Deus como Rei. Nós temos salmos de súplica, confiança ou ação de graças, que são claramente os mais numerosos de todos os salmos. Então, o livro dos Salmos é um dos mais citados pelos escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus rezava os Salmos, e a sua vida e ação trouxeram um significado pleno para o sentido que essas orações já possuíam na vida de Israel. Então, os Salmos se tornaram a oração do novo povo de Deus. Povo esse comprometido com Jesus Cristo para a transformação do mundo em vista da construção do reino. Reino este que já começa aqui nesta terra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, ele é o primeiro e mais representativo documento da literatura sapiencial de Israel. Ele trata-se de uma antologia de coleções heterogêneas de origens e datas diferentes, abrangendo um período de tempo que se estende desde o século X ao século V a.C. Então nós vemos aí o quão longo foi o tempo da composição do livro desses provérbios. E a tradição hebraica, ela é unânime na aceitação do livro dos provérbios. O Novo Testamento cita-o várias vezes e a igreja primitiva teria utilizado os provérbios na catequese moral para os catecúmenos. Olha para vocês verem que interessante, né? Os provérbios já eram utilizados na catequese moral para os catecúmenos lá na igreja primitiva. E de fato,
Ainda hoje esse livro nos ensina a ciência da vida. Assim como a maioria dos livros bíblicos, os provérbios eles não foram escritos por um mesmo autor e também não pertencem todos à mesma época. Como eu já disse, o livro dos provérbios foram escritos ao longo de 5 séculos. Então a maioria deles nasceu da experiência popular, que foi depois coletada, organizada, burilada, como dizemos, e editada por profissionais, por sábios profissionais, desde o tempo de Salomão, lá no ano 950 a.C. Então, os provérbios foram atribuídos ao rei Salomão por causa de sua fama de sábio, como consta na história do rei Salomão, lá no primeiro Reis, lá em 1 Reis, capítulos de 3 a 5. Mas, se olharmos atentamente para os vários subtítulos que aparecem no livro, podemos facilmente distinguir 9 coleções que são provindas de tempos diferentes e também de mãos diferentes. O livro dos Provérbios agrupa ditos e sentenças em frases curtas, mas que exprimem uma verdade adquirida através da experiência que o povo tem da vida. Então, cuja finalidade é instruir, fornecer orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada. Então, de uma forma genérica, nós podemos dizer que os provérbios ensinam a arte de viver bem, pondo em relevo a preocupação pelos simples, pelos mais simples, especialmente os jovens sem experiência, procurando incutir-lhes uma personalidade firme, guiada pela sabedoria e piedade filial, e evitando a preguiça, o orgulho, a bebedeira, as más companhias, as mulheres de má vida, os desmandos da língua, a iniquidade. Então, os salmos já eram utilizados para colocar em prática o bem viver, a identidade verdadeira do ser humano. Então, esta moral pode parecer apenas natural e laica, mas não há dúvida que a religião é a base de toda a moralidade dos provérbios. Por isso, o temor do Senhor, princípio e coroamento da sabedoria, fonte de felicidade, aparece como chave e fecho desse livro. Então hoje, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade, através deste vídeo, de falar um pouquinho sobre esses 3 livros, Jó, Salmos e Provérbios. E em um próximo vídeo, vocês terão a oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre os 4 últimos livros que formam este conjunto dos livros sapienciais. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.